A APACE, Associação Paulista de Cineastas, organizou uma manifestação na porta da Cinemateca Brasileira para denunciar a maior crise enfrentada por essa instituição desde sua criação na década de 40. Cerca de 100 pessoas compareceram ao protesto na manhã da última quinta-feira. Na ocasião, foi lido um manifesto assinado pelas mais importantes associações cinematográficas do Brasil. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida por nosso cinema ao longo da sua existência. A proposta desse evento é, primeiro, apresentar para a sociedade brasileira as condições em que está a Cinemateca Brasileira, que representa uma das instituições mais importantes para a memória do nosso país. E a segunda coisa do manifesto é exigir do governo medidas urgentes para que a Cinemateca não chegue a um estado de deterioração de todo o seu acervo e do seu equipamento também. Os funcionários estão sem receber, a luz pode ser cortada, a preservação de filmes ela depende de um acondicionamento climático, né? Então, e é urgente, porque tem filmes de nitrato que podem pegar fogo, que já aconteceu, né? Esse é o maior acervo da América Latina, né? Tem 300 mil rolos de filmes aí dentro da história do Brasil, também coisas da história mundial também. Eu acabei de fazer um filme aqui sobre o Glauber Rocha e aqui dentro tem um mundo dele, tem mais de 8 mil documentos que a gente veio aí, visitou, pesquisou e estavam todos bonitinhos, bem embaladinhos. Você só podia ver 10 por vez e não podia fotografar e cuidava, tinha que marcar horário num lugar legal, asseado, bom de trabalhar, né? As primeiras imagens que a gente tem filmadas no Brasil estão aqui e é a nossa história. Assim, eu sinto meio como se estivesse apagando a luz e fechando a porta da minha história no cinema. De quase 2 décadas para cá, toda a produção brasileira é obrigada, toda a produção brasileira que acessa recursos públicos, a contrapartida é fazer o que a gente chama de depósito legal na Cinemateca, é ter aqui uma cópia intacta, que a gente chama de cópia de preservação, que é a cópia para guardar para o futuro, para a memória, para a gente saber o que a gente produzia. Sem receber nenhuma parcela do orçamento relativo a 2020, a Cinemateca Brasileira está com suas atividades totalmente paralisadas. Para piorar a situação, o governo federal sugeriu cancelar o contrato com a SERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, organização social que administra a entidade. A Cinemateca, nesse momento, está no meio de uma discussão institucional, ou seja, se ela vai continuar sendo gerida por uma OS ou se ela vai voltar para a administração governamental federal. De imediato, a primeira coisa é injeção de recursos para a Cinemateca sair da condição em que ela se encontra. Mas, nesse meio tempo, o que precisa se fazer é vamos manter a Cinemateca funcionando e vamos garantir o acervo da Cinemateca e as instalações da Cinemateca. Estamos aqui lutando por essa memória, né? Mesmo para quem não conhece, não dá importância, quem dá essa importância tem que ter obrigação de estar aqui lutando por ela, né? Viva a Cinemateca Brasileira! Viva!